Olá, uma ótima noite a todos. Esse é o nosso bate-papo cultural, mais uma vez trazendo um assunto muito relevante, que é a Lei Paulo Gustavo. Queria deixar aqui um abraço especial à nossa presidente, Malu Baracá, nosso prefeito Aguilar Júnior, pela possibilidade de estar realizando esse projeto tão rico, enfim, cheio de informação para vocês que estão aí. E para isso, nós temos aqui dois convidados de peso. Camila Marujo é consultora de política pública, gestora de projetos, lá de Ubatuba, uma querida. E temos também o Elliot, nosso coordenador da Fundac, de audiovisual, fotografia e novas mídias. Então eu queria abrir aqui esse bate-papo, passando a palavra para eles, especificamente para ela, para estar falando um pouco sobre a lei, para estar falando um pouco sobre a importância, enfim, e a gente vai aqui aos poucos trocando essa figurinha, trazendo perguntas também de casa. As pessoas mandaram perguntas para a gente, mandaram através do Instagram, Facebook, enfim. A gente vai tentar abordar isso da melhor maneira possível para vocês compreenderem, para vocês terem acesso, para vocês chegarem a essa lei de uma maneira bem simples, tá bom? Camila, você fica à vontade, a fala é sua, você foi muito bem recomendada, para estar aqui hoje, e eu queria te agradecer aqui novamente pela participação. Eu que agradeço o convite, Felipe, em nome da Fundação, da presidente, do prefeito, desse projeto bacana de vocês têm desenvolvido já há algum tempo, então estar aqui para mim é uma honra, e pontualmente pensando não só Caraguá, mas o litoral norte de São Paulo. Acho que a gente se fortalece nessa troca, nesse bate-papo, tirando dúvidas, enfim. Eu agradeço, estou aqui para contribuir com vocês. Elliot, fala um pouquinho para a gente da sua contribuição, sua função na Fundação. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês hoje, nessa noite maravilhosa, a Camila, o Felipe. E eu, como coordenador de audiovisual, fotografia e novas mídias da Fundac, precisava tomar parte da Lei Paulo Gustavo no município. E o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Caraguatatuba, que é muito atuante aqui, como todos sabem, formou um grupo de trabalho, onde a gente elaborou um relatório. Após muitas reuniões, desde março a gente vem aí conversando, dialogando, debatendo, Esse grupo de trabalho foi formado pelos membros da sociedade civil e também o setor público, foi paritário. E a gente elaborou um relatório onde a gente traz alguns apontamentos, algumas indicações de como pode se dar a implementação da lei no município. Eu vou falar um pouquinho mais adiante e é isso. Legal. Acho que é um momento certo também para a gente revelar um convidado especial, direto de Brasília. Ele não pôde estar presente, adoraria estar presente, é um cara que já é da casa, já esteve aqui em outras oportunidades, que é o Binho, o Binho Riani. E hoje ele vem coordenando esse setor lá de Brasília do Ministério, que orienta, faz as capacitações com os estados, os municípios e o Distrito Federal em relação à lei, enfim, e outros assuntos. Oi pessoal de Caraguatatuba, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Binho, Fábio, mas o pessoal conhece como Binho Riani Perinoto. Algumas pessoas aí já me conhecem, Eu fiquei um tempo trabalhando em Jacareí e atendi grandes demandas aí toda do Vale do Paraíba, incluindo o litoral norte. Já pude somar presencialmente com o Caraguá, numa relação para fortalecer a estrutura de conselho e principalmente pensando possibilidades de uso do fundo de cultura. Adoro o litoral norte, todo mundo sabe disso, sempre falo. Aqui em Brasília continuo dizendo isso. Então, primeiramente, muito obrigado então pelo convite, por estar aqui com vocês. Agradeço por essa oportunidade. Legal, esse foi o Binho. Uma das contribuições que ele vai deixar para a gente aí essa noite. E eu queria agora voltar para Camila o seguinte. Camila, eu queria, o povo está em casa, que está ansioso, esperou essa lei durante muito tempo, e a gente entende que tem muita gente, muitos artistas que são articulados para estar pleiteando essa lei, enfim, para conseguir esse recurso, mas a gente também entende que tem gente que está com dificuldade no entendimento da lei, às vezes não teve nem o conhecimento ainda dela. Eu queria que você desse uma pincelada assim sobre a Lei Paulo Gustavo, num aspecto geral. Vamos lá, Felipe. É importante a gente saber que a lei ela traduz aí um movimento a nível nacional para, com foco, claro, de investir no setor cultural, mas que traz por trás dela
outras ações, em especial o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Então, que vai refletir, claro, nos municípios e nos estados também. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela, claro, faz referência ao ator Paulo Gustavo, que faleceu por conta da Covid. Ela tem um olhar emergencial, né? Ela foi pensada no momento de emergência cultural, está voltada ao setor cultural e prioritariamente para o audiovisual, né? Há um entendimento macro de investimento no setor como um todo, no setor da cultura, mas a gente vai entender que a fonte de recursos dela é do Fundo Nacional de Cultura, prioritariamente do Fundo Setorial de Audiovisual. Então, é uma questão que vem muito para nós aqui, né? Imagino que para a Fundac, para o Conselho, né, e o público em geral tem se perguntado por que a maior parte do recurso está no setor de audiovisual, né? Porque a gente entende a fonte do recurso prioritariamente. Então, ela está dentro do Fundo Nacional de Cultura, mas ela tem uma linha de investimento própria que é o audiovisual. Então, por isso, esse maior investimento é cerca de 70% está direcionado prioritariamente a esse setor. E não é excludente, mas a gente tem que demonstrar um investimento prioritário, né? A gente vai falar um pouquinho das linhas de aplicação, né, das linhas de apoio em seguida, mas para que todo mundo tenha com clareza isso. Então, 70% voltado ao setor de audiovisual e 30%, né, cerca de, voltado para as demais áreas de cultura. Então, um pouco mais próximo daquilo que a gente vivenciou na Lei Aldir Blanc. E aí, os objetivos da lei, né, prioritariamente, ele busca investir em ações emergenciais no setor cultural decorrentes, né, buscar aí sanar as questões econômicas e sociais da pandemia, né, do Covid. Então, por isso a gente fala muito da questão emergencial da lei, né? A gente foi uma lei que foi pensada naquele momento, a gente, claro, está passando ainda, retomando as ações do setor cultural, e aí é importante a gente estruturar isso na melhor maneira para aplicação no município. Elliot, vamos lá, fala pra gente o seguinte, você que está mais inteirado nisso, uma dúvida que surge muito, eu diria que é mais um questionamento. 73, 76% da lei voltada para o audiovisual e o restante desses 20 e poucos para outros setores. Explica pra gente um pouco sobre essa situação. Bom, essa é uma pergunta, uma questão muito importante e relevante, né, considerando aí o recorte Caraguatatuba. Há umas 2 semanas a gente lançou um formulário que foi fruto do trabalho desse GT que eu mencionei, né, desse grupo de trabalho. E nesse formulário a gente tem indicativos culturais do município, que nesse formulário é onde os artistas, fazedores de cultura e também os munícipes podem apontar onde eles querem que seja investido o dinheiro. E analisando esse formulário, eu pude perceber que a maior parte dos artistas não são do audiovisual, né? A gente tem uma parcela aí de 10% dos artistas que são do audiovisual. Então essa é uma questão polêmica, né? Porque se a gente tem mais artistas de dança, teatro e etc., né, artes plásticas, enfim, e menos artistas do audiovisual, como que a gente vai ter um recurso e vai conseguir aplicar esse recurso no município, de fato, sendo que a gente tem poucos artistas da área do audiovisual. A gente tem que ter em mente que as demais linguagens artísticas hoje dependem muito do audiovisual, né? Porque tudo está online, nas redes sociais, né? Tá na internet, streaming, enfim, YouTube. Então criou-se uma interdependência, na verdade, né, das linguagens com o audiovisual, mas o audiovisual também depende das outras linguagens, porque a gente precisa de atores, precisa de cenário, precisa de enfim, equipe de bastidor, né, continuista, a equipe que grava, os câmeras, enfim, é toda uma cadeia produtiva que está inserida ali na questão do audiovisual. Então, como que fica isso no nosso município, né? O grupo de trabalho, ele teve uma vigência de março a maio, né, de 2023. A partir daí, foi nomeada uma comissão municipal da Paulo Gustavo. A diferença básica é que o grupo de trabalho, ele deu os indicativos iniciais de como se daria a implementação dos primeiros passos da lei no município. A comissão Paulo Gustavo, não. Ela já vai vir compilar os dados que a gente tem lá do Google Forms, do formulário que a gente lançou, né, dos indicativos das audiências públicas que vão ser realizadas no município. Serão 5 audiências e de norte a sul do município, também fruto do grupo de trabalho, né, dessas discussões.
e a comissão vai compilar esses dados e vai trazer os editais públicos e indicar onde vão ser investidos o R$1 milhão que Caraguatatuba vai receber, cerca de R$1 milhão. Só que a comissão não vai dizer onde tem que ser, a comissão vai ouvir o que os munícipes estão dizendo no formulário e nas reuniões, nas audiências públicas, e dar o seu parecer e apontar onde que a gente quer que a coisa flua, onde que o serviço aconteça. Legal, você tocou num ponto que eu queria emendar o seguinte: você falou dessas reuniões, do grupo de trabalho, dessas audiências, e agora eu vou tentar puxar um pouquinho, trazer de volta a uma coisa bem inicial, que é a lei propriamente dita. A gente tem que deixar claro a importância desses artistas, de quem vai participar dessas audiências, de quem vai propor, em estar o mínimo possível ciente do que é a lei, né? Ter acesso a essa lei, ler as cartilhas, que é o que o nosso amigo Binho vai trazer para a gente agora, justamente isso. Ele vai explicar a importância de você ter acesso, ou ter alguma dúvida, ou ter algum questionamento baseado na lei propriamente dita, né? Porque muitas vezes, a gente estava conversando até antes aqui, as pessoas têm dúvida, ou têm algum questionamento, ou apontam alguma coisa, sem ao menos ler a lei, né? Então eu vou deixar para o Binho vai ter um momento de fala agora sobre isso, e depois a gente retoma aqui. Bom, eu não pude estar tendo a troca, de fato, no online, contínuo com vocês, mas fiz questão de estar aqui nesse registro de vídeo. Acho muito bacana essa oportunidade de fazer esse bate-papo cultural, né, que vocês estão realizando aí. Aqui no Ministério da Cultura, a nossa proposta é justamente ampliar mesmo os diálogos com todas as instâncias de estados, Distrito Federal e municípios, com as prefeituras, principalmente com dirigentes municipais de cultura. Esse tem sido o trabalho da nossa diretoria, que justamente leva esse nome, né? Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios. E eu estou nessa diretoria como coordenador geral de orientação e capacitação. Então, para tirar dúvidas, para trazer mais informes. Digo aqui, inclusive, a importância de vocês estarem acessando os nossos sites do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo, para pegar mais informações direto da fonte oficial, né? Então lá vocês vão ver a lei, o decreto, tem cartilha, tem perguntas e respostas, tem qual é o e-mail para tirar dúvidas. A gente pede que nesse e-mail vocês façam de um modo organizado, ou seja, sistematizem várias perguntas para poder nos acionar de modo mais qualificado após leitura desses materiais. Então, leu a lei, leu o decreto, leu a cartilha, leu os nossos outros materiais de perguntas e respostas, ainda tem dúvidas, organiza essas dúvidas, manda para a gente de modo organizado, sistematizado, que a gente vai estar respondendo vocês também pelo e-mail. Além do e-mail, dessas estruturas, estamos fazendo também plantões de atendimento pré-agendados, né? Então, obviamente, nesse momento para nós é muito rico e muito caro que esse diálogo seja principalmente com os dirigentes municipais de cultura, ou quem está responsável pela execução da Lei Paulo Gustavo nos territórios. Então aqui com a fundação principalmente, né, mas pode ter outros setores da prefeitura acessando para a gente poder ter esse diálogo produtivo, né? Assim tem sido nossas questões nesse primeiro momento, porque a etapa que a gente está é de fazer um bom preenchimento, ainda que simplificado, porque assim é a plataforma, mas fazer um bom preenchimento de plano de ação na plataforma Transferigov. Essa é a etapa 1, é a etapa do momento que estamos. Subindo o plano de ação com plataforma Transferigov, é que, sendo aprovada essa proposta de plano de ação, aí vai criar as contas específicas da própria prefeitura para a prefeitura então receber, no caso fundação ou prefeitura, para poder receber os recursos da esfera federal, né, que é nosso, da esfera da União, tanto para estados quanto também no caso aí para vocês nos municípios. Então, por ser plano de ação na plataforma Transferigov, ser uma ação do executivo, da prefeitura, da fundação, é com esses que a gente está priorizando o diálogo para poder preencher o quanto antes, porque quanto antes preencher, antes é aprovado, antes recebe o recurso, antes executa o recurso, antes publica os editais, antes repassa os editais. Então essa agilidade que a gente está promovendo, esse diálogo,
é nesse sentido, mas estamos abertos a dialogar com todas as demandas de todas as pessoas que possam ter a necessidade de trocas, de diálogos conosco. A gente está muito aberto para isso, mas sempre deixando claro que a tarefa nesse momento da etapa 1 é priorizar a conta desses planos de ação na plataforma Transfere.gov. Legal, esse foi o Binho, mais uma contribuição muito rica. E eu queria já passar de novo para o Elliot o seguinte: essas audiências públicas, Elliot, elas têm já data marcada, local? Você pode falar alguma coisa para a gente sobre isso? Sim, essas audiências já têm data e local, né? Foi apontado pelo GT que a gente fizesse as audiências descentralizadas, então elas vão acontecer de norte a sul do município. Vamos ter uma audiência pública na região central, ela vai ser transmitida de forma híbrida, então quem não puder se deslocar até aqui ao centro, pode acompanhar no site da Fundac, no YouTube, né? É importante ter em mente que a participação de todos os munícipes, ela é fundamental para a aplicação da lei, né? O momento é a deixa da gente poder dizer o que a gente quer, né, enquanto munícipe. Queria destacar essa ação, né, as audiências públicas, né, a realização delas de forma descentralizada, porque a lei, Paulo Gustavo, ela traz para nós a obrigatoriedade de escuta da sociedade civil, né? A participação social ela está prevista em lei e reforçada, obviamente, na regulamentação. O que é importante? Esse momento, não só de organização, da própria gestão, é o momento de ampliar a fala, né, no sentido de divulgar o que é a lei, esclarecer dúvidas e efetivamente do munícipe se manifestar. Para além do setor cultural, né, a gente fala sempre dos setoriais de cultura, das linguagens artísticas, os fóruns estão mais organizados, mas é neste momento que é importante as pessoas estarem presentes, sanarem as suas dúvidas, encaminharem questões, trazerem um diagnóstico, né, para além, né, em complementar ao formulário que foi disponibilizado pela Fundac. E aí eu quero reforçar ainda mais, o Binho acabou de falar com relação à ação do Ministério, né? E aí a gente está pensando aqui no município, falando do município, as pessoas que têm dúvidas sobre a lei, ou têm algum questionamento pontual, ou querem saber mais sobre a lei, precisam acessar os órgãos gestores, né? Onde está a fonte da informação. Então a gente está falando de uma lei federal. As informações estão o quê? No Ministério da Cultura, numa página específica, né? Fora as cartilhas, todo esse trabalho que tem sido desenvolvido nas redes sociais, a mesma coisa a nível municipal. Então, você tem dúvida, quer saber como é que está a Lei Paulo Gustavo, o andamento disso dentro do município, busca na Fundac, né? O órgão gestor do município não é a Fundac? É para a gente fugir um pouco da especulação, né? Desse bafafá, porque às vezes a informação chega cruzada. Acho que foi isso que o Binho quis dizer, você está querendo dizer. Isso, né? isso. As pessoas têm que ter o acesso à lei, tentarem entender, existem as cartilhas, para gerarem essas dúvidas específicas, né? Muitas vezes as pessoas têm uma dúvida, mas no quê? Enfim. Exato. E acabam não sendo dúvidas, são questionamentos vagos às vezes. E há um esforço, o que é importante a gente ver? Que há um esforço dos órgãos, né, das instituições em sanar essas dúvidas. Então, a nível federal, o governo, né, o Ministério da Cultura. A nível estadual, nós estivemos juntos aí recentemente em São Paulo, né, para falar com os gestores dos municípios do estado. E pontualmente no município, o órgão gestor que é a Fundac. Então, tem o conselho, tem a diretoria, tem dúvidas. Ainda assim, eu busquei informação, tenho dúvidas. Então, buscar efetivamente os canais oficiais, que é o melhor caminho, onde a informação vai estar ali real. Legal. Você levantou agora, eu vou tentar fazer um link sobre o Conselho, né? O Conselho Municipal de Política Pública. Acho que o Elliot também pode falar melhor. E você também fica à vontade, você pode dar a contribuição de como está em Ubatuba, se for o caso. Qual a importância da participação do Conselho Municipal nesse processo todo da viabilidade da lei, enfim, desse entendimento, desse auxílio com os artistas dos quais eles representam? Bom, a participação do Conselho é muito importante, né, no que diz respeito à lei, inclusive porque ela é uma lei voltada para o diálogo, né, entre os conselhos municipais de política cultural, né, para fortalecer esse diálogo entre o setor público e a sociedade civil. E, no entanto, no momento de elaboração dos editais, quem vai participar é só a comissão da Paulo Gustavo. Por quê? Porque os membros do conselho são artistas, né? E eles não é que eles não podem participar, é que eles não têm interesse em participar da comissão, uma vez que eles vão fazer os seus projetos e serem contemplados com os editais. Então a participação do conselho é muito importante agora, nesse momento, no sentido de fiscalizar e ver se de fato a lei está sendo cumprida e se a gente está implementando a Lei Paulo Gustavo da forma que ela prevê, para a gente obter os resultados que
para o qual a lei foi proposta, né? É importante também, quem quiser participar da nossa comissão municipal, da Paulo Gustavo, pode participar, né? Se você não vai inscrever um projeto nos editais da Paulo Gustavo, você pode acessar aí o nosso formulário, né? A gente abriu um edital para que artistas e fazedores de cultura locais e também munícipes possam compor a nossa comissão, tornando ela assim mais democrática e mais abrangente possível. Então acessa aí o link, que está aqui na tela, na descrição do vídeo, e se cadastra para que a gente possa aí ter a sua participação também. Então essa é a participação do Conselho nesse momento aí em relação à Lei Paulo Gustavo. Inclusive, a gente tem algumas perguntas aqui de alguns membros do Setorial de Audiovisual e vou deixar aqui para a Camila responder para a gente, tá bom? E é isso. O que a LPG considera como audiovisual? Estão inclusos games, fotografias, vlogs, videocasts, programas de rádio gravado em vídeo jornalismo, ou mais algum modelo além de séries e filmes em média, curta e longa-metragem? A lei, ela propõe, né, o investimento prioritário no audiovisual, pensando o audiovisual como linguagem. Isso que precisa ficar claro para nós, porque de alguma maneira a gente tem uma referência da Aldir Blanc, né, naquele momento de Aldir Blanc, no meio da Covid, em que a gente teve a possibilidade da gravação de tudo, né, de todas as ações, pelo celular, né, por uma câmera estática. E a Paulo Gustavo, ela propõe o investimento pontual no audiovisual como linguagem. Então, entende-se a necessidade de um roteiro, de uma construção do histórico, né? Então você vai pensar os videoclipes com uma estrutura, né? O Eli mencionou aqui o backstage, né? A equipe técnica, né? Quem são as pessoas que vão estar atuando? Então, diferente daquele momento em que a gente vai colocar uma câmera e vai gravar a ação, por exemplo, de um artesão, né? De um artista plástico, por exemplo. Ele vai necessariamente pedir a construção dessa atividade. Então, games, produção de games, roteiros, webséries, vídeos. A lei, ela propõe, na regulamentação da lei, que saiu no dia 11 de maio, ela descreve com bastante especificidade o que vai ser aceito ou não nos incisos, principalmente no primeiro artigo, né, o artigo 6º, inciso 1º, que está voltado a apoio às produções de audiovisual. Legal, e já que a gente entrou nesse assunto e aprofundou um pouco mais sobre essa diversidade da lei, eu acho que é legal, o Binho tem uma fala importante sobre isso também, vamos dar uma ouvida. Bom, uma coisa muito interessante é que a lei, ela trata de uma ampla diversidade cultural. Então, na relação, antes de se publicar os editais, precisa pensar várias políticas de acessibilidade que os projetos precisarão ter, garantindo, portanto, um protagonismo e público na perspectiva de acessibilidade, e de inclusão. Então, pessoas com deficiência das mais diversas podendo ter esse tipo de intervenção e participação nos processos, tanto no processo de tomada de decisão do que serão esses editais, quanto depois na execução dos projetos que venham a ser contemplados pelos editais. Esse é um dos recortes da importância da diversidade. Mas na própria lei, Paulo Gustavo já trata no artigo 17 também de vários outros recortes populacionais, também trazendo, portanto, políticas afirmativas, sempre reforço isso. Então, todas as políticas que forem ser pensadas dos editais tem que estar atento a esse recorte populacional, que já é amplo, mas garantindo o que está dado ali como políticas afirmativas. Ali tem alguns recortes populacionais, pode ser que vocês tenham necessidade de outros recortes próprios de vocês. Por exemplo, vocês têm caiçaras. Nem todas as cidades têm esse recorte litorâneo e caiçara. Para vocês vai fazer sentido ter esse recorte, talvez colocar como um dos recortes prioritários. Mas tem outros já na lei que são mencionados, então sempre está atento com essa redação. E quando a gente faz o decreto de regulamentação da Paulo Gustavo, a gente avança ainda mais pela perspectiva de cotas, por exemplo. Então também está atento com como foi regulamentado para cumprir, tanto que está da lei, quanto que está avançado, detalhado no decreto também, quando a gente faz esse recorte da diversidade, tá? Bom, vamos lá. Eu queria trazer uma questão aqui para a Camila e também para o Elit, se for o caso, em relação a esses recursos ao nosso município.
para onde eles podem ser destinados. Acho que é uma dúvida que é bastante comum entre a nossa população e vem gerando essa dúvida. Aonde eles podem ser direcionados, para onde eles podem ser gastos, digamos assim. É bacana esclarecer, viu, Felipe, que a lei, quando ela foi publicada, ela já orienta como esse investimento deve ser feito. Então a gente falou que ele tem o recurso ele vem do Fundo Nacional de Cultura, né, com essa linha específica do audiovisual, a maior parte dele. E aí a lei ela determina 2 artigos de aplicação. O artigo 6º, pontualmente, ele fala em 3 ações, né, 3 para o município, né, a gente está falando do município. Então, 3 linhas de aplicação dentro do artigo 6º, que é direcionado ao audiovisual. Então, o primeiro inciso fala de apoio a produções audiovisuais, né, de forma ampla. O inciso 2, ele fala de apoio a salas de cinema, reforma, restauro, né, compra de equipamentos. Então, não só salas que estejam já estabelecidas no município, mas espaços que tenham essa vocação. Então, isso é interessante para a gente pensar a nível municipal, de repente algum espaço cultural que caberia essa proposta. Então, ele fala da possibilidade desse investimento também. E a terceira linha de investimento, que é o inciso 3º, ele vai falar de mostras, né, de uma programação ampla para cineclubes também, e formação, capacitação, que é o que a gente tem falado de ser uma das grandes questões que a lei traz para a gente, para aplicação no recurso, né, que é formar esse setor audiovisual. É importante dizer também que em todos esses incisos, nos artigos todos, né, a gente vai falar do último artigo, ela já traz a percentagem de aplicação, né? Não é a Fundac que está definindo isso aqui, né? Todos os municípios, os estados, a nível Brasil, ela já tem definido na lei, efetivamente, a porcentagem de aplicação em todas essas linhas de investimento. E o último artigo, que é destinado a todas as áreas culturais, né, exceto o audiovisual, porque a gente já está aplicando no audiovisual anteriormente, ela, de alguma maneira, vai se associar mais ao que a gente vivenciou na Aldir Blanc, né, passado aí, de um investimento amplo, do foco no desenvolvimento criativo e cultural do município. Então, ela tem uma abrangência maior de atuação também, ela não tem essa linha específica de investimento. Eu acho importante frisar a fala da Camila em relação a esses direcionamentos, porque às vezes as pessoas confundem, elas acham que isso parte de uma gestão da própria Fundac, ou que nós direcionamos o que vai ser gasto aqui ou ali, enfim, não é. Né? Tudo isso já vem na lei, já vem bem destinado, que fique bem claro que tudo isso já tem, já faz parte da lei, né? Vem para nós já dessa maneira, né? E aí é importante a gente destacar que a Paulo Gustavo ela é resultado de um processo já de mais de um ano atrás, né, de uma discussão ampla a nível Brasil aí, com relação a de como essa lei vai chegar na ponta, né, que a gente fala, saiu lá do Fundo Nacional de Cultura e como que ela vai ser distribuída, como que vai entender a capilaridade dela. Então o recurso ela já veio pensado, ela veio de forma aprimorada aí, né? A gente passou pela Lei Aldir Blanc, tivemos questões, foi resultado de sucesso da descentralização de recursos públicos, mas ela foi aprimorada. Então, ela já define aí as linhas de investimento, ela já registra como que vai ser feito isso, e na ausência, importante destacar também, a própria lei diz que o município ela vai fazer essa primeira chamada nas linhas de aplicação, né, nas linhas de investimento. Na ausência de interessados, na ausência de projetos inscritos, ela vai poder fazer o remanejamento de recursos. Então, ela determina inicialmente que tem uma percentagem para o inciso 1. Mas se eu não tenho ou não, de alguma maneira não pude distribuir todo esse recurso, ele pode ser, ao longo do processo, remanejado para os outros incisos, né, dentro do artigo 1º, que é o audiovisual. E aí do artigo 1º não, dentro do artigo 6º, que é o de audiovisual. No segundo, na outra parte do recurso, que é o artigo 8º, muito provavelmente ela vai ser investida logo na primeira chamada, porque ela tem uma demanda maior das outras áreas mesmo. Em relação a essa fala da Camila, eu acho que a gente tem uma outra pergunta bastante pertinente que vai encaixar agora nessa sua próxima resposta. A LPG estadual cobrirá só o eixo das empresas ou também cobrirá os outros eixos como a municipal cobre? Respondendo ao conselheiro, a nível estadual a gente tem uma outra linha de investimento. Então, é importante dizer que o município vai aplicar, né, o audiovisual em 3 incisos e também o artigo para as demais áreas. E o Estado, para além dessas linhas de aplicação, vai ter uma linha específica de investimento, que é para longas metragens, né, telefilmes.
e aí está direcionado pontualmente às empresas produtoras de audiovisual, né? Ali está bem especificado, a gente tem um investimento específico do setor produtivo aí a nível Brasil, voltado para o investimento no Estado. E aí uma pergunta que vem sempre, eu posso concorrer aqui no município e posso concorrer com o mesmo projeto a nível estadual? Se for um projeto em complementação, sim. Então eu tenho um projeto, um documentário ou um média-metragem, né? A gente não fala em longa porque a gente sabe que no audiovisual longas metragens demandam um recurso muito alto, então a gente não acredita que nos municípios pequenos vá acontecer, mas sim, há essa possibilidade. A pessoa pode propor o projeto a nível municipal, já explicando que vai captar também no Estado, né? Não há uma garantia de ganho, né, no sentido de contemplação, mas há a possibilidade de um projeto único, um objetivo só, né, um filme, por exemplo, ser sim financiado pelo município e pelo Estado. O que precisa ficar claro nessa situação é que a gente não pode ter o mesmo objeto, a mesma função financiada por dois entes federados, né? Então é nesse sentido a resposta. Bacana. E eu acho que a gente pode chamar agora o Binho, que ele tem uma fala bem interessante em relação à grandeza dessa lei e, como ele diz entre aspas, a generosidade dela. Vamos ver. A lei ela é muito generosa em vários sentidos, tanto pela perspectiva da possibilidade da diversidade cultural, acessar os recursos, sejam via audiovisual, quando a gente fala via audiovisual, porque não tem uma segmentação pesada de ter que ser de quem é do audiovisual e para o audiovisual, e sim o audiovisual sendo um agregador para que mais pessoas possam estar dispondo dessa linguagem, dessa expressão, dessa manifestação. Então, essa é uma questão muito importante, porque a lei ela é generosa nos valores, afinal são 3,8 bilhões que a esfera da União, né, governo federal, repassa para estados e municípios. Ou seja, é o maior aporte de recursos, por exemplo, que Caraguá vai receber da esfera federal para a área cultural como recurso facilitado direto na ponta, né? Então a Lei Paulo Gustavo já tem essa grandeza enquanto generosidade, ela tem também da diversidade cultural enquanto generosidade, porque tem via audiovisual e tem também no seu artigo 8º, que aí sim é da ampla as expressões das mais variadas artes e culturas, mas ela também é muito generosa quando ela também facilita as relações sobre prestações de contas, tanto do processo dos entes públicos, né, da esfera, por exemplo, da prefeitura ou da fundação para conosco do governo federal, mas também dos artistas, dos fazedores de cultura, para na relação com a prefeitura e fundação cultural, também serão prestações de contas mais facilitados, mais simplificados. E para isso, o próprio acesso também deve ser mais facilitado e mais desburocratizado. E a lei já traz essa redação, ela já flexibiliza muitas coisas. E para isso, reforça uma questão muito importante também, jurídica e legal. Além da Lei Paulo Gustavo, além do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, reforço aqui o decreto do fomento às culturas. Esse fomento à cultura, de modo geral, enquanto legislação, que foi o decreto publicado recentemente, também pelo governo Lula, também pela gestão da Margarete Menezes, é uma questão a mais que fortalece esse processo de facilitação e desburocratização na relação dos projetos culturais. Fica a dica, então. A lei a Lei Paulo Gustavo, o decreto de regulamentação do Paulo Gustavo e o decreto do fomento à cultura. Esse foi o Binho, falando em relação à generosidade da lei, da importância de ter acesso a ela, né, dos artistas, enfim. E eu queria trazer para a Camila aqui uma outra situação em relação à lei. Se você vê essa lei com a possibilidade dela alavancar a economia criativa aqui do município? Concordo total com a fala do Binho, né? A gente precisa sempre pensar que a Lei Paulo Gustavo, ela traz esse fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e isso impacta diretamente o Sistema Municipal de Cultura aqui nos municípios. E aí a economia criativa, que é uma cadeia produtiva efetivamente, né? Para além do audiovisual, porque a gente está pensando nesse momento prioritariamente o audiovisual, porque da onde vem a maior parte de recursos, de alguma maneira ela vai gerir aí uma movimentação geral, né, no setor. Por isso a gente tem falado sempre
não só da generosidade da lei, mas do quanto ela propõe de capilaridade. Então, pensar como esse recurso vai mesmo impactar no setor, né, em todos os setores. Aí no município, todos os municípios de alguma maneira têm uma especificidade, né? Ou tem grupos de cultura popular mais organizados, ou tem comunidades tradicionais que precisam de uma atenção. Enfim, os corpos estáveis, como é que se dá isso, as escolas, os espaços culturais, isso tudo precisa ser mapeado, pensado e traduzido pontualmente no plano de ação, né? E aí onde é que está essa instância de fala, também de anseio da sociedade, né? É juntar tudo isso, todo esse diagnóstico, né? Onde o gestor, de alguma maneira, a fundação tem esse olhar para o município, mas é trazer também da comunidade, nas audiências públicas que vocês já vão realizar, qual é o anseio diante desse cenário, né? E dentro disso impactar positivamente a economia criativa local. É muito amplo, né? É um tema... A gente vai poder falar aqui por muito tempo de como impactar, de como fomentar o setor. Então, pensar essa lei estrategicamente né, não só, né, a gente tem discutido muito isso, não só pensar um plano de ação para o recurso vir e não, enfim, não ser uma ação estratégica, né? A gente precisa olhar mesmo para o território. Maravilha. Bom, é importante também salientar que a Paulo Gustavo, sendo o maior investimento na cultura, na história do Brasil, a gente investe o dinheiro, a gente aplica esses recursos, né, que todos tenham ciência, que a gente tem ações que se perpetuem no município, depois que os recursos já forem recebidos e utilizados. Dessa forma, se a gente investir em formação, em festivais, em mostras, né, em eventos, em premiações também, a gente pode viabilizar que temos mais artistas da área no município, estimulando assim a cadeia do setor audiovisual, né? De forma que isso gere também lucro depois para essas pessoas, e não somente o edital que veio e gerou o lucro para a pessoa, mas também a capacitação, a formação profissional dessa pessoa contribua para o desenvolvimento dela, da vida dela, e isso se perpetue e se multiplique. Bom, é isso. Vocês viram que é um assunto complexo, né? A gente poderia ficar aqui horas debatendo, trazendo vários assuntos, vários tópicos, mas a gente tentou aqui abordar de uma maneira geral e simples, para que a informação chegasse a vocês também de uma maneira sutil, enfim. Nosso papel aqui não é assustar ninguém, né? A gente, pelo contrário, a gente quer facilitar, a gente quer ser os mediadores disso, para vocês terem acesso à informação, para terem acesso à lei, para terem acesso ao recurso. E esse bate-papo hoje aqui esse foi o nosso principal intuito. Então eu queria aqui deixar em aberto para vocês uma palavra de consideração final, podem ficar à vontade. E desde já agradecer, Camila, a sua participação desde o primeiro contato, mega solista. Sei que você tem a sua agenda também, enfim. O Elliot também, que está se aprofundando cada vez mais na lei, né, mergulhando de cabeça. Obrigado pela participação. Sei que você é um cara mais de bastidor, não gosta de ficar tanto na frente das câmeras, mas também quando é necessário você dá a cara a tapa e está aí. Eu agradeço bastante. Camila. Bom, obrigada pelo convite. Quero destacar que quando o órgão gestor, né, no caso a fundação aqui, está propondo ações como essa, está buscando não só se informar, preparar uma equipe técnica, de alguma maneira o GT já estava trabalhando, né, a comissão que está sendo criada, o conselho está acompanhando, tem tudo para dar certo, né? Claro que isso não tira aí a responsabilidade dos munícipes de acompanhar, a gente está num objetivo juntos, né? Eu sempre destaco isso. O órgão gestor e os munícipes, o conselho, ele quer que esse recurso seja investido da melhor forma possível. Então, não só anteriormente, mas daqui para frente também, pontualmente, a gente vai precisar aí da participação de todos vocês. Destacar que, se ficou alguma dúvida, estamos à disposição, né, efetivamente. E, bom, é isso. Desejo que vocês façam a melhor aplicação possível, porque tem muito trabalho pela frente. E a gente sabe o quanto isso vai impactar positivamente o setor aqui em Caraguatatuba. Obrigado, Camila. Imagina, eu que agradeço. Elliot. Também quero agradecer a oportunidade de participar aqui, né? Estar aqui hoje, aprendendo muito, né? Sempre aprendendo. Quero também agradecer a nossa presidente, Malu Baracá, pela oportunidade, né? Fui com ela para Brasília, ela me confiou em mim, né? Para tratar da Lei Paulo Gustavo aqui no município, me deu essa oportunidade de estar aqui agora também. Então quero agradecer imensamente a ela, ao nosso prefeito Aguilar Júnior, e agradecer a toda a equipe da Fundac que está por trás de tudo isso, né?
que vai ser implementado no município, como vai se dar. Então a gente tem uma mega equipe trabalhando por de trás dos bastidores, né, que vocês não veem, mas eu quero agradecer imensamente aí a toda a equipe da Fundação Cultural de Caraguatatuba. E eu gostaria de lembrar a todos os munícipes que a gente tem oficinas da área de audiovisual, né, abertas na Fundação Cultural. Todos os polos hoje têm oficinas de fotografia. A gente tem também uma oficina de roteiro, tem oficina de cinema e de design gráfico. Então, todas essas oficinas, como as demais da Fundação, podem ajudar você a compor aí um projeto depois para a própria Lei Paulo Gustavo, né? Então, além de aluno da Fundação Cultural, você pode ser um artista que vai ser contemplado depois com os recursos da lei. E isso é para todas as áreas, né, da Lei Paulo Gustavo. Então, esse recurso não é só para os professores, para quem já é um artista consagrado. Não, é para você que está aprendendo, para você que nunca propôs um edital, né? Ela é uma lei que propõe uma execução simples, fácil de entender, um fácil entendimento, né? Os editais em si não vão ser complexos, a prestação de contas depois, que é o momento quando você realiza o projeto, é uma prestação de contas simplificada. Então todo mundo tem a possibilidade de ganhar um edital desses. Então vão se informar, vão se capacitar, procura na internet, tem muito curso na internet também falando a respeito. Então já vão se preparando, porque o recurso vai vir e vai ser executado até 31 de dezembro de 2023, que é o prazo da lei. Então aqui no município a gente vai trazer esse recurso, vai chegar na mão dos artistas, dos fazedores de cultura e também de quem quiser participar e de quem estiver interessado. Procure um polo e é isso aí. Muito obrigado. Maravilha. O Binho também tem uma fala agora para deixar para a gente. Vamos ouvir? Agradecer então por essa oportunidade, estamos aqui à disposição por essa diretoria para poder atender todas as questões que possam vir de vocês. Podem nos acionar, sempre que possível a gente vai estar tentando agendar, ou vocês tentam talvez se adequar ao que a gente tem de demandas tão grandes e também façam os agendamentos se adequando ao que a gente tem de demanda, mas essa troca a gente vai construindo. Estamos à disposição, vamos fazer viabilizar essa Lei Paulo Gustavo com toda a potência que ela merece, que toda a classe artística e cultural do Brasil tanto merece também. Até mais, muito obrigado. E com essa fala do Binho, eu queria trazer para vocês aqui uma novidade em primeira mão. A gente estava aguardando, né, isso, esperando essa confirmação, de que o Binho, né, em nome do Ministério da Cultura, vai estar presente aqui na nossa região, em Caraguá, e a gente vai promover um grande encontro entre as fundações, entre os fazedores de cultura, os gestores da cultura, para estarem aprimorando, para estarem afiando essa fala, essa linguagem, essa lei, destrinchando melhor para que vocês possam ter esse entendimento, essa compreensão. Então fiquem ligados, porque em breve a gente vai estar divulgando, vai estar disponibilizando maiores informações nas mídias sociais da Fundac. E eu queria novamente aqui agradecer a participação da Camila, agradecer ao Elliot, ao Binho, enfim, a nossa presidente Malu, ao prefeito Aguilar Júnior, por todo esse apoio nesse projeto. E no próximo mês a gente está de volta, com certeza com um novo bate-papo, com um novo tema para vocês. Uma ótima noite.